Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Estamos aqui para mais um episódio e eu já perdi até a conta. Eu já não sei se é o quinto, se é o sexto, mas enfim, porque na última gravação eu falei que era o quinto e na verdade era o sexto, né? Mas o pessoal aqui da produção aqui tá dizendo que é o sétimo, então dessa vez a gente não erra não. E hoje estamos aqui, né, para falar nada mais, nada menos do que ergonomia. Na verdade, gestão ergonômica, né? E a intenção é a gente justamente abordar os aspectos, principalmente que a ergonomia está mais em voga nos últimos anos, né? Sim. Acredito que, sei lá, desde que o PGR, na verdade, entrou, eu acho que ganhou mais força, né? E agora com os psicossociais, que ninguém fala de outra coisa além disso, né? Mas, antes disso, eu precisava agradecer os nossos parceiros aqui, o pessoal do blog Victor Costa, esse blog é muito bom, vai por mim, o pessoal da Faster, equipamento de avaliação ambiental, o pessoal da Instruterm, quem mais? Me ajuda aqui que eu sou bom de... Prevenire EAD, o Centro de Capacitação Profissional, tem muitos cursos bons lá. A Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho, Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho do Rio de Janeiro, a AESH-RJ, o pessoal da RS Data, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Consulta CA, o pessoal da Biságio Engenharia, que esteve com a gente no último episódio gravando aqui, o pessoal da Ciclope, Bayer-Plan, e o pessoal da Uniscientific e o pessoal da ID Safety. Então, essa galera tá com a gente desde o início e o pessoal da Kadesh, pra gente não esquecer de ninguém, né? De vez em quando eu esqueço, mas a gente erra tentando acertar, né? Enfim, Renata, primeiramente muito obrigado pela disponibilidade, né, de sair de um dia de trabalho e ao invés de ir pra casa, né, passar aqui pra gente fazer essa gravação aqui. A nossa intenção, né? Eu vou pedir você para se apresentar, Sim. que eu acho que é mais fácil do que eu ficar falando. E porque e queria que você já se apresentasse e já começasse a falar por que a gente vai falar desse tema, que eu acho que o pessoal tá curioso. Com certeza. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Renata. Sou ergonomista, formação de fisioterapia. Eu tenho um título de fisioterapeuta do trabalho também. E já atuo há uns 13 anos com ergonomia. E trabalhei um pouco como técnica em segurança do trabalho, que me ajudou muito, né? Se todo ergonomista pudesse conhecer a segurança do trabalho, ia ter uma visão bem melhor de não só dos riscos ergonômicos, como de todos os outros. A ergonomia realmente tem ganhando um espaço, uma visão diferenciada no mercado, graças a Deus, né? Porque isso é saúde, né? Saúde do trabalhador. E o Brasil realmente tem se preocupado muito com esse tema, né? Então, depois do PGR, que entrou o risco ergonômico, né, não só o físico, químico, biológico, a ergonomia cresceu. Então, não existe um PGR sem uma avaliação ergonômica. Então, é um casamento. Quem faz PGR não pode colocar simplesmente lá risco ergonômico, como a gente vê muito, posturas inadequadas. Não é mais assim. E com a mudança, né, recente da NR1, solicitando a avaliação dos riscos psicossociais, que entrou dentro do risco, já era um risco, mas entrou dentro do risco ergonômico. E essas discussões, essas lives, né, eu já assisti bastante, já paguei cursos para ter um entendimento melhor, conversei com psicólogos e vamos hoje conversar sobre todos esses temas, não só esse, como outros da parte de ergonomia, gestão ergonômica, passar um pouco da minha experiência de mercado. Maravilha, Renata. Primeiro, acho que é importante a gente começar na conceituação da ergonomia, né? As pessoas às vezes ficam na questão do risco ergonômico, mas às vezes não conseguem entender muito bem o que enfim é o risco ergonômico, né? Eu acho que essa definição eu acho que ela é fundamental para a pessoa entender como enxergar, né? Porque esse é o risco que toda empresa tem, Sim. né? Inclusive, quando ela foi para o PGR,
e você tem a possibilidade de ter, entre aspas, né? Lá, empresas sem riscos não precisam ter PGR, né? Mas se considera o risco ergonômico dentro do PGR, dificilmente uma empresa ela não tem risco. Sim, sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão em relação à ergonomia, né? O que é, né? A importância dela, como é que ela pode impactar Sim, uma empresa, né? Positivamente e negativamente. sim. O que acontece? Eu vou falar como se eu estivesse conversando, explicando para alguém que não tem muito conhecimento, que muitas pessoas me perguntam, né? Você é economista? Não, eu sou ergonomista. O que é ergonomia, né? Ergonomia é uma norma regulamentadora 17, que a base dela é ajudar o colaborador a não adoecer. É uma fisioterapia preventiva, né? Uma prevenção. Então, o ergonomista, ele vai nas empresas realizando as suas visitas técnicas, né, para avaliar os riscos. Esses riscos, ele vai de postura inadequada, movimentação de carga inadequada, situações de posicionamento, bancada, se eleva muito o braço, a parte de mobiliários também, e medições ambientais, né? O que o ambiente, ele se preocupa, a ergonomia se preocupa com o ambiente, principalmente ambientes que você desenvolve a parte intelectual, a parte administrativa, como uma sala de controle, tem que verificar ruído, temperatura, umidade do ar, né? Velocidade do vento, caso ocorra. Para quê? Para que aquele ambiente fique um ambiente saudável para trabalhar. Porque um exemplo, frio, né? Tem pessoas que eu vou lá, visito, e falo assim, essa sala está muito gelada. Mas existe lá na norma que a temperatura tem que ser de 18 a 25 graus. Quem não conseguir suportar essa temperatura vai ter que usar um casaco. Porque uma sala, nem todo mundo tem o mesmo biotipo de corpo, então uns sentem mais frio, outros não. Por quê? Porque um frio excessivo pode perder concentração. Veja uma coisa, um calor, né? Então, assim, a ergonomia ela vai muito mais além do que a gente pensa, né? Então, todo esse estudo é para evitar lesões, evitar riscos que possam trabalhar a parte psicológica, tá? E adoecer, né? Quem trabalha no setor administrativo pode ficar doente se ele sentar numa cadeira errada, numa postura errada, os acessórios não têm acessórios ergonômicos. E a parte operacional, por pegar carga inadequada, postura inadequada, pessoas que trabalham em pé, sem micropausas para sentar, que está lá na NR, que a gente tem que ter bancos para sentar. Então, esse estudo todo eu realizo nas empresas, né? Elaboro uma documentação conhecida como AEP e AET, que eu vou explicar depois a diferença. Uhum. E oriento o colaborador como deve ser e como deve tratar aquele risco ergonômico. Sim. Né? Pode continuar. E automaticamente hoje esse risco ele tem que ser inventariado, plano de ação, sim. Não pode mais, simplesmente fez e acabou. Um documento de gaveta, né? Eu acho que o pessoal consegue enxergar a evolução da ergonomia quando anda nos shoppings, né? Que hoje em dia você tem aqueles banquinhos sim. que o pessoal de segurança sim. usa. Você vê o segurança andando naquele, que eu não sei o nome daquele negocinho de 2 rodas, carrinho, né? No carrinho. Uhum. Então, muito provavelmente isso tem a ver com ergonomia, como sim. você falou da questão de ficar muito tempo em pé, sim. né? Muito tempo sentado, né? Gente, se até a água demais faz mal à planta, então qualquer coisa que a gente faz em excesso faz mal. E a ergonomia, na verdade, acaba sendo a prova disso, né? Sim. Você ficou muito tempo em pé, muito tempo sentado, enfim, né? E levando em consideração também todos esses movimentos, aí você me corrige se eu falar besteira. Pode falar. Se a pessoa também não fizer uma atividade física, fica pior, né? Porque sim. o músculo dela não, né, já não está acostumado, né, ter um tratamento, né? Então, até a atividade física, para você que tem algum tipo de postura, algum tipo de exigência de postura, né? Então, fica a dica, né? É. Maravilha. Então, Renata, você falou
dos trabalhos que você faz da AEP e da AET. Comenta um pouquinho sobre cada um deles e qual a diferença entre eles. Sim. Teve uma alteração no texto, né, da NR 17, que agora a empresa que nunca fez nenhum levantamento, nenhum estudo ergonômico, tem que fazer a avaliação ergonômica preliminar, né? Mas essa preliminar, ela é feita de que maneira, né? Vai ser mais barata do que a avaliação ergonômica do trabalho? Ficou essa confusão. A AEP nada mais é do que realmente um estudo ergonômico que a gente vai avaliar, não digo superficial, mas vai avaliar não com muitas ferramentas, não com muitos testes, mas a parte visual, perguntar ao colaborador qual é a exigência, repetição, número de repetição, e vamos jogar uma matriz de risco, né? E nessa matriz de risco, aquele risco que foi encontrado lá, alto ou muito alto, automaticamente, exatamente aqueles riscos vão ter que passar por uma avaliação ergonômica do trabalho. Então, existe essas duas análise ergonômica do trabalho. Um exemplo, fui numa empresa de construção civil, verifiquei que o setor da carpintaria tem uma exigência muito alta de demanda e podendo proporcionar lesões nesse colaborador, tendo que mexer em altura de bancada, trabalhar a parte de mecânica da máquina. Fiz essa avaliação, foi classificado um risco alto, já tem atestado médico naquele setor. Aí só aquele setor vai fazer a análise ergonômica do trabalho. Né? Então, tem gente que fala assim, quanto você cobra para fazer a EP e quanto você vai cobrar depois para fazer a ET? Eu falei assim, eu não consigo orçar a ET sem fazer a EP primeiro. De repente não vai ser necessário, não vai precisar, tá? Tá, e na preliminar, o dono da empresa ele tem a chance, né, o tempo até de ele remediar algum risco que pode ser eliminado no mesmo dia ou até naquela mesma semana, ajudando e facilitando o empresário a manter a avaliação com o menor risco possível. Eu posso dizer que a análise preliminar seria uma triagem? Como se fosse uma triagem. Como se fosse uma triagem, né? Sim. Eu vou identificar, né? Vamos ver aqui o que tem, o que não tem, né? Sim. E a própria NR1, ela me dá a prerrogativa de fazer a análise preliminar junto com o PGR. Seria o ideal. Né? Então, e por acaso a gente discutiu na aula passada da comunidade que uma engenheira de segurança justamente me fez essa pergunta. Ela, Vitor, eu preciso pagar 2 vezes para fazer o serviço? Ela já tem alguém que presta serviço para ela, né? E ela falou, eu tenho que pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, entre aspas, né? Eu falei, eu entendo que não. Né? Eu falei justamente ela, tem que fazer o preliminar e dependendo do resultado da preliminar, Sim. você faz ou não uma análise ergonômica, né? Então, agora, se a pessoa cobra o mesmo preço pelas duas, eu faria a análise ergonômica. Claro. E acabou. A preliminar, não. Esquece a preliminar, né? Vai te cobrar o mesmo preço pelas Sim. duas. Mas, enfim. Mas a discussão era essa. Maravilha, Renata. Então, a gente falou do que é ergonomia. Uma curiosidade para quem não sabe, às vezes eu caio aqui de paraquedas, né? Um breve relato histórico. A ergonomia começou na segunda... Se eu falar besteira, você me corrige, tá? A ergonomia começou na Segunda Guerra Mundial, né? Analisando a questão dos erros dos pilotos, dos caças. Se você não sabia, o podcast aqui também é cultura. Né? Maravilha. E, afinal, Renata, quem pode fazer... A análise preliminar de risco, a análise ergonômica, quem pode e quem não pode fazer? Essa pergunta que muitas pessoas não respondem. Elaboração, né? Pode ser qualquer profissional de nível superior que tenha pós-graduação em ergonomia, tá? E muitos, né, acabam sendo fisioterapeutas e engenheiros, né? Sim.
que procuram mais essa pós-graduação. Muito raramente a gente encontra um outro profissional, mas existe. Sim. Eu já vi educação Enfermeiro, educação física, até psicólogos que se formaram em ergonomistas, tá? Agora, no caso da preliminar, que a gente tem a possibilidade de fazer junto com o PGR, se teoricamente o técnico pode assinar um PGR, ele poderia fazer a análise preliminar junto com o PGR? Ou teria que chamar alguém para ele fazer o PGR junto? Em relação ao risco ergonômico, acredito, a AEP Sim, é um documento que pode andar junto tá. com o PGR. Não obrigatoriamente. Sim, sendo que a PR é um ergonomista que assina, Tá. o PGR, técnico de segurança, engenheiro de segurança. Na verdade, qualquer pessoa que o empregador Sim, achar é o que costuma ser, né? é Agora depende habilitado. depende de quem for fiscalizar, pode questionar. Pode. Tá. Não, beleza. E nessa... Da tua experiência, né? Quais são os riscos ergonômicos que você mais identifica nas empresas? Administrativo bastante, apesar de tanta ensinamento, né, tanta explicação, a gente encontra muito risco ergonômico. Falta de acessórios ergonômicos, pessoas sem apoio para os pés, coisas muito básicas. A tela na altura do olhar do colaborador, a gente não encontra pessoas usando notebook sem acessórios ergonômicos. Isso tudo adoece a pessoa. Né? E a parte operacional é falta de carrinho para fazer transporte manual. Aliás, não fazer transporte manual de carga e fazer com o carrinho. Sim. A gente encontra muito essa parte, né? Organização. Tem situações que não tem tanta necessidade de um deslocamento de uma carga manual. Poderia ficar mais próximo do local de trabalho, não, mas aí a situação está bem distante, então tem que andar com aquela carga. Sim. E os riscos psicossociais, que hoje aí já estão, né, está em alta, mas isso já é avaliado há muito tempo. Sim, na verdade, os riscos psicossociais já estava dentro da parte anterior de organização do trabalho. Sim. Né? E uma pergunta que está muito em voga, né, também, acho que já é a segunda vez que eu falo voga, deve ser minha palavra do dia. Afinal, o risco psicossocial precisa de um psicólogo ou o ergonomista pode fazer? Então, existem duas diferenças, né? Sim. Existem avaliações com psicólogo que realmente tem a necessidade por conta da atividade que vai ser realizada. Sim. Que são produtos químicos, né? Espaço confinado, trabalho em altura. Realmente, um psicólogo tem que aplicar uma avaliação para verificar se aquele colaborador ele realmente não tem fobia, ele tem condições suficientes de trabalhar nessas condições, tá? Sim. Esse tipo de avaliação não é só o psicólogo. E a avaliação dos riscos psicossociais, o ergonomista pode elaborar, pode fazer, tá? Ele só não vai conseguir tratar. Ele vai conseguir aplicar, descobrir os riscos, jogar a matriz de risco, classificar esses riscos e entregar para a empresa. Agora, o que a empresa vai fazer com aquele grupo ou com aquela atividade que for classificado um risco grave, cabe à empresa seguir qual o caminho. Sim. Muitas estão procurando realmente um psicólogo do trabalho para ajudar a encontrar a raiz do problema daquele grupo. Não é nada individual, é o grupo, para poder tratar. Tratou? Conseguimos tratar da forma que nós escolhemos. Aí o ergonomista retorna na empresa para aplicar de novo o levantamento para classificar e ver se diminuiu esse risco. Tá. Não, show, Renata. O que mais que tá aqui no nosso roteirinho? E você acha, né, assim, com essa mudança agora com a questão dos riscos psicossociais, a gente vai ter mais um boom da parte de análise ergonômica, de análise preliminar? Ou você acha que o pessoal vai focar na questão dos riscos psicossociais dentro do PGR
e não vai impactar muito na questão das análises ergonômicas? Olha, esse boom tá chegando, mas não é nada ainda muito certo que vai ter essa alteração, tá? Muitas pessoas estão me procurando apenas para fazer o levantamento dos riscos psicossociais, tá? Sim. E muitas empresas, porque já tem o documento, já tem a EP ou a ET, e já tem o PGR, e quer inserir apenas os riscos psicossociais, porque a EP não tinha, quem elaborou não colocou, não considerou. Então, está tendo essa procura, sim, tem aumentado. E a gente espera realmente que tenha esse boom, não só na intenção de melhorar o mercado e ajudar os colaboradores, né? Eu até estava conversando com um grupo, né? Acho que eu até comentei isso aqui. Assim, mais um evento de psicossocial e tal, não sei o quê. E eu falei, não tem nada contra o evento. Hoje em dia você tem que explicar tudo que você vai fazer, né? Eu falei, mas eu vejo muita gente hoje falando do psicossocial, né? Hoje mesmo entrei, sei lá, rodei o feed, tinha 4, 5 live, curso, não sei o quê. Só que as pessoas continuam morrendo de trabalho à altura, espaço confinado, atropelamento, Sim. ficando surdo. Sim. E acabou. Né? Eu brinco que a gente, na segurança, infelizmente, a gente acaba vivendo em onda, né? Eu vivi a onda do PPP, eu vivi a onda do E-Social, eu vivi a onda do PGR, e na prática, muito pouco mudou para mim. Assim, que eu digo do ponto de vista operacional, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. A demanda continua. As demandas continuam, as tratativas continuam. Assim, na prática, efetivamente, a entrega para mim mudou muito pouco. Sim. Né? E eu acho que às vezes a gente realmente gasta muito esforço e gastando energia com coisas, né? E esquecendo, né? Eu brinco que a gente se preocupa às vezes com a formiga e deixa passar o elefante, né? Até porque você tem uma interconectividade de riscos, né? Então, como você falou de questão de organização, né? Se uma pessoa coloca o material, além do peso, às vezes ela tem que atravessar uma rua, né? A pessoa mais cansada, ela acaba cometendo determinados erros operacionais que possa vir causar um acidente, né? Então, a ergonomia, independente dos riscos psicossociais, ela acaba se cruzando com todos os outros riscos. Sim. Né? E eu acho que falta um pouco, às vezes, dessa visão. Né? Você enxerga nessa experiência que você tem que existe uma interconexão, que as empresas fazem essa interconexão da ergonomia com os outros riscos, ou por sem ter o PGR e continuar tendo a análise ergonômica, entre aspas, em separado, né? Apesar de não ter que ser em separado, isso, na prática, nas empresas, você enxerga que continua caminhando separado? Continua. Infelizmente, poucas empresas têm essa preocupação, né? Eu faço gestão em algumas empresas e poucas empresas têm aquela preocupação do engenheiro, né? Convidar um ergonomista, olha, vai acontecer mês que vem essa frente nova, as atividades que vão ser realizadas são essas, verifica para mim nessa descrição aqui o que pode ter de nível de risco ergonômico que a gente pode evitar. Né? Não, poucas empresas fazem isso. Muitas empresas fazem, acontece, compra, faz, quando chega assim, ué, quem comprou isso aqui? Isso aqui tá errado. Assim, poxa, eu tô aqui dentro, por que não me perguntou a minha opinião? Sim. A gente, deu mole, a gente era para ter perguntado. Aí vocês compraram o negócio errado. Isso acontece com certa frequência com o pessoal da segurança também. Agora, se o pessoal da segurança tem você lá e não tá, tem que puxar a orelha deles. Você falou que você presta gestão ergonômica para algumas empresas. Sim. Como é que funciona isso? Então, antes de começar a fazer gestão, primeiro eu tenho que fazer um estudo, né? E é claro que nesse estudo ou vai ser a EP versus a ET, Sim. né?
E essa empresa, ela mensalmente é visitada por mim Uhum, para verificar os riscos atuais uhum, e verificar se aqueles riscos que foram classificados foram remediados, foram uhum, tratados, uhum, né? E eu monto um plano de ação e eu ando com esse plano de ação. Além, não só ando com esse plano de ação, como eu tenho que fazer treinamentos de movimentação de carga manual com toda a equipe, uma vez uhum. ao ano, né? Palestra de integração, tem que verificar se todo mundo realmente recebeu as informações que devem ser É, sim, realizadas na empresa, os cuidados que a empresa tem, tá. verificar sobre placas. Então, assim, é um olhar mensal em relação aos riscos ergonômicos, o plano de ação e cobrar mesmo. Sim. Cobrar a diretoria, por que vocês não compraram isso? Qual o plano? Né? Fazer o controle o que tem, quem tem os acessórios ergonômicos, quem não tem. Fazer toda essa parte de medição ambiental, verificar se a iluminação está adequada. Porque esse mês a iluminação pode estar ótima, Sim. mas no mês seguinte pode ter queimado uma lâmpada e isso não foi visto. E acaba prejudicando a parte visual do colaborador. Essas situações que Não, a maravilha. gestão atua. Eu acho que outro ponto que vale a pena a gente abordar também é a relação da gestão ergonômica com a questão da saúde ocupacional, Sim, né? Eu, particularmente, vejo uma grande dificuldade, se eu falar besteira, você me corrige, tá? pode falar. Em identificar no exame, principalmente admissional, determinados problemas derivados de riscos ergonômicos, né? E muitas das vezes eu peguei a ASO que tinha lá risco ergonômico e fez o quê? Nada. Uhum, Aí o cara já entra com, sei lá, um problema no ombro, um problema sim, de coluna, um problema de joelho. E a gente precisa ter essa preocupação, né? sim, É a mesma, é a impressão que eu tenho errada. Falta um pouco da saúde ocupacional ter um fino trato nesse exame admissional. Tem algum exame que de repente. Mas isso aí caberia ao PCMSO. Mas dentro da tua experiência, como é que isso poderia funcionar da então, melhor forma? essa parte já é a parte de fisioterapia do trabalho, né? Tem algumas empresas que contratam fisioterapeutas Uhum, do trabalho, tem que ter essa especialização, uhum, para tratar os colaboradores internamente por algum problema de ombro, alguma lesão, uhum. e também fazer a participação dos exames admissionais. Fazendo alguns testes, aplicando alguns testes, ele consegue verificar alguns problemas Uhum. visuais que futuramente possam gerar um problema maior na empresa. Então, ele vai laudar uma avaliação, Uhum. apto ou inapto, Tá. dependendo do teste, da avaliação fisioterápica que ele realizar. Uhum. Mas são poucas as empresas que realizam, né? E uma dessas empresas que eu faço gestão tem um fisioterapeuta do trabalho lá, Entendi. e ele é responsável não só por atender, como também fazer todos os exames admissionais, Entendi. para diminuir o número de atestados, né? E a gestão também entra na parte de atestado. Todo atestado com CDM, né? Uhum. Passa pela mão do ergonomista ou do fisioterapeuta do trabalho para fazer investigação. E lá no setor dele, verificar se aquela lesão, a origem daquela lesão é realmente relacionada à atividade que ele está realizando. E muitas das vezes, sim, no qual nós temos que fazer alguma modificação, alguma mudança de turno. Ó, de manhã você vai ficar nesse setor, à tarde não tem como, troca. Uhum. Fazer rodízio de setores. Isso tudo para não prejudicar uma parte do corpo que está recebendo uma sobrecarga. Não. Galera, é importante lembrar que o acidente de trabalho ou doença ocupacional, ela tanto é a originada, né? Quanto a agravada. Que muitas das vezes a pessoa, mas esse cara já entrou aqui ruim da coluna. Né? Mas se ele entrou ruim da coluna 10% e ficou 20% pior, né? Também acaba sendo acidente de trabalho. Sim, Então, não dá para alegar, não, mas ele já, né? Ele já alegou que tinha problema de coluna, enfim, né? É fundamental a questão do exame admissional, dos exames periódicos, né?
e com essa sugestão da Renata em relação a ter um fisioterapeuta, né? Mas aí fica difícil, né? Se a empresa quer pagar R$ 15, R$ 20 no ASO, Uma avaliação fisioterápica. fica difícil, né? Você querer ter esse tipo de preciosismo, né? E infelizmente, né, acaba pagando a conta no final, porque você, certamente, se você contrata melhor e tem esse cuidado com a ergonomia, certamente seu absenteísmo vai diminuir bastante, né? Sim. Porque a grande parte, pelo menos, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, a grande parte dos absenteísmos são por problemas de articulação, de coluna, né? Então, a gente realmente precisa fazer conta, gente, né? Começar a envolver profissionais de outras áreas, né? Então, é por isso que a gente está trazendo a Renata aqui para falar da ergonomia, falar de como a gente realmente pode mudar o cenário da empresa Sim. e começar a se tornar realmente essencial, né? E deixa eu ver, beleza. Em relação, né, essa questão que a gente conversou da prática, né, das empresas, né? Tem alguma ação assim, além da que você comentou da questão do fisioterapeuta, nos exames, que mais outras ações você acha que simples, né, que Sim. poderiam fazer total diferença para o dia a dia da empresa? Tem empresa que ela tem a preocupação tão grande, né, nessa parte de riscos psicossociais, né, que antes de você entrar, bater o crachá para entrar, você passa por uma sala com alguns tablets e você vai responder como é que você tá. Coisas de tipo, como é que foi seu sono? Você tá bem? A parte emocional, antes de entrar no setor. Porque se ele estivesse se sentindo mal, coisa do tipo, o crachá dele é bloqueado. E ele vai procurar a médica do trabalho, tá? E qualidade de vida do trabalhador, né? Ações de qualidade de vida. Que tipo de ações? Ginástica laboral é uma, tá? Que pode ser feita de 2 a 3 vezes por semana. Não adianta uma ginástica uma vez por mês fazer que tem, não vai resolver. Só na Cipate. Palestras, né, sobre o assunto. Blitz ergonômica também tem muito. Tenho essa solicitação de chegar nas empresas sem ninguém saber e ocorrer a blitz ergonômica para verificar se realmente está usando os acessórios, está sentando direito, está trabalhando de forma adequada, está carregando o peso que realmente que a pessoa consegue carregar. Porque, qual é o peso que eu tenho que carregar nesse carrinho? Eu falo o que você conseguir. Não pode ser um peso maior do que você suporta, porque vai ter sobrecarga. Sim. Né? Então, tem essas atividades. Algumas empresas também têm corrida, né? Faz a parte de corrida, tem a parte de nutrição. Aí já entra a equipe multidisciplinar, né? Sim. A parte de nutrição, se preocupa com o que o colaborador está fazendo, está comendo, aumento de peso. Tem setores que estão tendo problemas de encontrar um colaborador para fazer aquela atividade porque tem limite de peso. Trabalha em altura, espaço confinado. Assim, poxa, calma aí, a gente tem que entrar numa ação aqui de nutricional para fazer essa equipe diminuir, porque quase a equipe toda Hipertenso, diabético. está passando por algum problema de saúde, ou então um peso acima do que é permitido. Então, tem empresas que realmente têm essa visão e contratam esses profissionais, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, e fica uma empresa que diminui a possibilidade do colaborador adoecer e diminui custos, né? O problema é que dá para contar no dedo, né? Dá. Dessas empresas, infelizmente. E eu costumo brincar, né, Renata? E certamente você já viu falar aqui, é que o brasileiro em si ele não tem um costume de prevenir, né? A cultura do jeitinho, né, leva ele para uma melhor remediar do que prevenir, né? Então,
E a gente vive isso dentro das empresas, né? Então eu bato na tecla que a gente tem sim que acabar com a segurança do trabalho. Tem que ser a segurança em qualquer lugar, né? Sim, Eu acho que isso é o que a gente prega dentro da comunidade, essa questão da educação, a questão de fomentar uma questão de cultura, né? Hoje, inclusive, mais cedo eu estava terminando um artigo que eu estava revisando para postar no LinkedIn, né? Falando justamente da questão que eu brinco que é bicicleta ou bola, né? O que seria isso? Você pediu uma bicicleta para Papai Noel, só que você ganhou uma bola. Aí você fica chateado, magoado, né? Mas, se você tem ideia de que, pô, teu pai tem um salário... A bicicleta custa 900, teu pai tem um salário de 500, é difícil. você sabe que você não vai ganhar uma bicicleta. Então, você tem que se contentar com a bola, Sim, né? E muitas das vezes, nós, profissionais de segurança, a gente quer receber uma bicicleta de uma empresa que só tem bola para oferecer a aham, gente, né? E cabe a gente mudar esse perfil, mudar essa sim, visão, mudar a estratégia de negócio da empresa, né? Realmente ela perceber que, assim como ela precisa, como pessoa, investir nela para ela ter um retorno, né? Porque o empregador não quer gastar com saúde e segurança. Pergunta para ele. Ele não vai no médico regularmente? sim, Ele não faz, sei lá, dieta para comer melhor, porque sim, senão os níveis sei lá, de colesterol no sangue. É a mesma coisa. A empresa é um organismo vivo, né? Então, sim, se você realmente não busca um equilíbrio em todos os fatores, você acaba realmente adoecendo o trabalhador e, por consequência, adoecendo a empresa, né? Você começou falando a questão que você é fisioterapeuta, sim. né? Que fez a especialização em ergonomia, né? Tem tem algum perfil, qualquer profissional, como você falou, de nível superior, pode trabalhar com ergonomia? Vale a Pode, pena trabalhar com ergonomia? A pessoa tem que ter alguma pode. característica, alguma Tem. habilidade especial para trabalhar com ergonomia? Então, muitas pessoas, muitos colegas que são fisioterapeutas falam, eu vou entrar para ergonomia. Como é que é? Assim, ó, ergonomia é entrar em vários segmentos, em várias empresas. Tem dia que vai andar no sol, tem dia que vai entrar em uma empresa com produto químico, tem dia que você vai ter que viajar, tem dia que você vai ter que escrever laudo até não sei quantas horas da noite. Às vezes você vai ter que escrever laudo sábado, domingo, para poder dar conta de você Mas aí tem entregar. risco psicossocial para quem está fazendo. Pode acontecer se não tiver controle, entendeu? É, não é aquela situação que você trabalha naquela carga horária, né? Sim. E vai para casa e não se preocupa com mais nada. Porque, assim, o ergonomista ele tem que ir para visita, Uhum, coletar todas as informações e ele tem que ter aquele momento uhum, de sentar numa mesa, num escritório para escrever, relatar o que ele encontrou uhum. e dar as medidas para o empresário, né? Então, assim, é muito trabalho, não é pouco trabalho. Mas quem tem esse perfil só de escritório e não gostar de campo, fica um pouco difícil, tem que gostar dos dois. Tem que gostar do campo, tem que gostar de conversar, de falar, porque muitas das vezes o colaborador que te dá a resposta do que você precisava. Sim. Porque se você olhar a avaliação, não conversar, não buscar saber o que o colaborador sente, você não consegue classificar, não consegue entender bem o que está acontecendo ali. Porque a visita acontece quanto tempo? Um dia. Aquele dia aconteceu o que você viu, e os outros dias? Então a gente realmente precisa conversar, relatar. E é um trabalho muito bonito, porque você cuida de pessoas, né? Você vai prevenir outras famílias adoecerem. Eu fico muito satisfeita quando eu encontro algum colega de trabalho, que eles são meus colegas, né? Uhum. Fala assim, Renata, aquela dica que você me deu, acabaram com as minhas dores, eu não sinto mais nada. Ah, Renata, você organizou meu setor desse jeito aqui. Diminuiu a dor no meu ombro, diminuiu a dor na minha região cervical. Muito obrigada. Eu fico muito satisfeita, né? É diferente de você estar atuando
atendendo no ambulatório, né? Você atende o ambulatório, aquele paciente vai melhorando, você vê. Não, você aplica a melhoria e depois você fica tendo conhecimento que realmente aquela melhoria diminuiu dores que já estavam, né, sentindo e vai prevenir que a pessoa fique doente, até se afastar. Então, é um estudo muito bonito. Maravilha. E pra gente escolher alguém de ergonomia, né? Quero contratar um profissional de ergonomia. O que você dá de dica, além de falar para contratar você? Mas vamos considerar que você não vai. Eu tô contratando. Você não vai dar, por mais que você. Por mais que você dê conta, né? É uma só. Então vai precisar de mais gente. Com certeza, muita. Né? Quantas empresas existem? Se você precisasse contratar um ergonomista hoje, o que você levaria em consideração? O que você olharia para contratar um ergonomista para fazer um trabalho para você? Olha, para mim, se fosse trabalhar para mim, automaticamente não ter muita experiência seria até o melhor, porque eu ia treinar para ficar trabalhando do meu jeito. Mas se fosse uma empresa para contratar, Renata, você vai passar por um processo seletivo, né? O que eles me pedem? Sempre é aquela experiência que você... qual a sua experiência que você tem? Eles pedem para eu mostrar alguma atividade minha, algum trabalho meu já pronto. Existem algumas ferramentas, né? Eles perguntam se eu tenho domínio de ferramentas ergonômicas. E essa situação... Trabalha em altura, entra em espaço confinado, tem algum problema de você trabalhar exposto ao sol, dependendo do segmento da empresa. E ser comunicativo, né? Se for tímido, tem que fazer curso para tirar a timidez. Não, maravilha. Você falou da questão de ferramentas. Com essa questão de psicossocial, né? Tá sendo muito discutido a questão de ferramentas, e eu já vi muita gente falar, aplica um checklist, não sei o quê. E assim, o pouco que eu já conheci da ergonomia, todas as ferramentas aplicadas são validadas, né? São ferramentas onde você tem aplicação de uma metodologia científica, né? Sim. Então, não acredito que com psicossocial deve ser diferente, né? Não vai criar alguém criar um checklist e achar que está resolvido tudo. Tem que ter embasamento, né? Todos os problemas, né? Então fica a dica para você que está do outro lado, né? Vai usar algum tipo de ferramenta, né? Dá uma olhada no embasamento técnico da ferramenta, quais são as referências bibliográficas, da onde foi testada, como foi testada. A gente precisa tomar cuidado que nem todas as ferramentas elas são aplicáveis a todo tipo de risco e de população, né? Sim. Por exemplo, a Europa está muito... Você repetiu. Se eu falar besteira, você me corrige, tá? Eu tô falando isso frequentemente porque ergonomia realmente é uma área que eu não domino. Diferente de algumas outras, eu me sinto mais à vontade. Mas eu sou curioso e me meto a falar algumas coisas. A Europa é anos-luz. Muita coisa, principalmente. De ergonomia, Paris. Né? As escolas francesas, Sim. Né? E tem muitas ferramentas que foram desenvolvidas lá que, em função de perfil antropométrico, perfil cultural, não são aplicadas a ferro e fogo no Brasil. Sim. Né? O que você sugere para alguém que, de repente, está buscando algum tipo de ferramenta para, pelo menos, estudar? Né? Que, assim, eu não vou falar porque alguém vai procurar uma ferramenta para aplicar sem... Ferramenta na EP, nós não estamos usando ferramenta, né? Quando vai elaborar uma ET, dependendo do caso, do tipo, pode-se sim usar algumas ferramentas, né? Mas exatamente, cada tipo de situação é para cada tipo de ferramenta. A ferramenta ela ajuda muito a comprovar que realmente existe um risco ali. Porque a ergonomia qualitativa, né? Ela é muito visual, Sim. né? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, mas quem me garante isso aqui?
E a ferramenta, ela entra realmente para auxiliar, para ajudar, tá? Mas no Brasil não é muito utilizada. É mais mesmo a parte escrita, o olhar mesmo do técnico, né? Hoje já existe a parte também de perícia, não é a minha área. Mas eu tenho amigos, né, que são peritos na parte só de ergonomia. Então, isso é algo que já está crescendo, já é um outro caminho que já está crescendo, né? Um desses meus amigos, meu amigo, que é perito, professor universitário, ele está até querendo abrir uma pós de perícia. Não é o Marcos, não, né? É. O Gama. Ah, então tá tudo bem. Eu falei, eu quero ser a primeira a me matricular, porque eu quero passar por esse conhecimento, essa vivência, não que eu vou querer realizar, mas é bom ter essa visão de Ele um é fisioterapeuta perito. também, Ele é né? fisioterapeuta também. Então, quando eu preciso de alguma coisa de perícia, eu falo com ele. Inclusive, gente, essa questão, né? Muito se falou da questão de laudo ergonômico, né? E as nossas normas não falam de laudo ergonômico, Não, né? Eu, particularmente, entendo que a existência do laudo ergonômico é justamente num caso pericial. de perícia, onde se de repente tem algum tipo de lesão, né? Por acidente de trabalho, doença ocupacional. Sim, E o perito ele vai identificar se aquela lesão, né, efetivamente tem nexo técnico epidemiológico com a atividade, né? isso aí. Então vai caber ali ao ergonomista, ao fisioterapeuta do trabalho fazer essa análise, pegar a atividade, né, pegar o tipo de lesão, E na empresa. ir na empresa, Isso. entender como é que funciona, não, realmente essa lesão tem correlação com esse tipo de Tem nexo. atividade ou não, Isso aí. né? Então, nesse caso, existe um laudo ergonômico, né? Até porque a premissa básica de laudo é ter uma conclusão, Sim. né? E nem análise ergonômica, nem análise preliminar tem conclusão. Não. Quando falou assim pra mim, eu quero um laudo ergonômico, eu tenho que explicar exatamente isso. Não, laudo ergonômico é pra perícia, pra judicial. É isso que você tá querendo? Não, não é. Então, tá bom, não tô tão ruim assim, não. Maravilha, Renata. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Tá. Vamos voltar à questão da gestão Vamos. ergonômica, né? Você falou da questão de algumas ações né, que podem ser implantadas, tá? Mas vamos considerar assim, pô, Renata, a minha empresa hoje, ela não quer contratar um ergonomista, não quer contratar um fisioterapeuta do trabalho, que é uma grande maioria, né? O que o técnico de segurança, né, dentro ali do conhecimento dele ali, ele poderia, de repente, ou estudar, né, Sim, ou buscar para ele sim, melhorar alguma coisa ali, né? Ou até o seguinte, né? O que ele poderia fazer para levantar sim, as informações necessárias, né, para mostrar, não, ó, realmente precisa, sim. né? Ou realmente não precisa, porque vai depender muito do risco, né? O que você daria de sugestão para esse técnico de segurança que está lá sozinho, naquele trabalho solitário? Realmente, hoje a internet, ela te passa muita informação. Seria interessante realmente fazer uma busca de um profissional que tem essa parte de curso de ergonomia, assim, básico, né? Ou falar exatamente com a gestão da empresa, que eu já tive essa oportunidade de treinar os técnicos de segurança, né? Existem, uma empresa, Renata, minha empresa tem 7 técnicos de segurança. Eu queria que eles tivessem um conhecimento maior da parte de ergonomia, sem problema nenhum. Vamos ministrar um curso, vai ser o dia inteiro, só falando de ergonomia. Aí, não, eu fui lá, treinei todos os técnicos, eles adoraram. Por quê? Porque é a visão deles, eles estão no campo, né? Não só no campo, como na parte administrativa. Eles têm que fazer essa gestão dos riscos físico, químico, biológico, por que não ergonômico, né? Então, é estudar mesmo, ir em busca, procurar ver, apesar de ser uma matéria que está dentro do curso, mas a carga horária às vezes é muito pequena, né? E no curso a gente acaba vendo uma visão muito teórica da É, coisa, né? E
quando você realmente vem para o dia a dia da tua empresa, eu acho que a coisa muda bastante, né? Então, eu acho que o profissional ele precisa realmente se reinventar sempre, né? E é o que a gente bate na tecla da comunidade, da visão 360. Então, a questão da excelência técnica e não então você realmente conhecer mais sobre ergonomia. Sim. Né? E não só se ater a apenas a NR17. Né? Você tem uma série de livros, uma série de bibliografias para principalmente entender a questão do movimento, né? O movimento do corpo. Então é importante repetição, falta de pausa, falta de rodízio. Entender. Estou falando da questão do movimento do corpo porque eu acho que eu também já contei essa história que eu acho que eu estou ficando velho e repetitivo, mas tudo bem. Vocês estão aqui é porque vocês estão gostando. Eu contratei um ergonomista uma vez e ele me entregou um laudo e eu falei, não tá bom. Não é isso que eu quero. Ele, não sei o que. Eu falei, bicho, olha só, isso é uma empresa de construção civil, tu não tem como falar que o pedreiro é o mesmo grupo homogêneo do carpinteiro. Né? Os alcances verticais são diferentes, né? Posição de abaixo levanta é diferente. Sim. Você tem uma série de coisas diferentes entre... E o cara basicamente criou grupo homogêneo para ergonomia e botou lá grupo homogêneo do escritório e grupo homogêneo do operacional. Operacional, todo mundo junto. E tacou todo mundo junto lá, entendeu? E se eu não me engano, acho que foi nessa época que a gente se conheceu, que acho que depois você foi fazer o serviço para mim lá. Pode ter sido. Eu tô lembrando agora, acho que você fez trabalho. E fiz bastante lá. Mas enfim, né? E assim, apesar da minha limitação quanto à ergonomia, né? Eu sei pelo menos o que tá errado. Sim. Eu não sei, às vezes, o que é o certo. Mas o profissional ele precisa, no mínimo, realmente buscar a informação, o conhecimento, saber a quem perguntar, né? Você não precisa ter todas as respostas. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho alguma questão de ergonomia, né? Eu mando uma mensagem para Renata, pô, me ajuda nisso aqui. Trabalho à altura, né? Tem o Wanderson que já esteve aqui com a gente, né? Sobre higiene ocupacional, eu tenho uma galera boa também, né? Que a gente faz perguntas. Então, gente, você precisa realmente ter as pessoas perto, né? Ter as pessoas próximas, construir esse networking estratégico para você realmente poder evoluir cada vez mais, né? Bem, estamos encaminhando para o fim. Como a gente começou a gravação mais cedo, eu vou ser sincero para você que eu me perdi, não sei nem quanto tempo a gente já está falando aqui. Tá controlando. Mas já deve ter quase 1 hora ou mais, né? Então, né? Eu queria, Renata, que, né, você falasse pro pessoal ali, né, pra gente, o que hoje, né, pode fazer a diferença dentro da ergonomia, né? O que não, desculpa, volta a fita aqui. Se hoje, né, você tivesse que fazer alguma diferença dentro da ergonomia, né, qual 3 dicas você daria para essa pessoa buscar um problema, uma solução relacionada à ergonomia, assim, dentro da tua experiência, não, vai nisso aqui, que isso aqui tem tudo para ser um problema da empresa e você tem como resolver de forma simples e barata, entre aspas, né? Porque você tem muitas coisas, principalmente da ergonomia, como ela, às vezes ela acaba sendo pouco explorada, né? Às vezes coisas simples do dia a dia, de como você falou, rapidamente, que eu lembrei de uma coisa. E um certo momento, uma diretora de uma empresa estava reclamando da cadeira. Sim. Né? E pediram para eu ir lá. Como se eu fosse resolver o problema da mulher. Mas tudo bem. Né? Vitor, você pode ir lá porque a diretora, acho que era administrativo-financeira, tá sentindo dor nas costas, a cadeira. Eu falei, eu não sou uma pessoa adequada, mas posso ir. Aí fui lá, a gente viu e tal, a cadeira realmente tinha algumas coisas. Aí eu analisei friamente a questão do atendimento à NR17, mas ela trabalhava justamente com laptop, né, na mesa, né, com aquilo que você já falou também da visão.
Aí, eu acho que, na verdade, ela trabalhava com mouse. Acho que ela trabalhava com mouse e teclado, só que o monitor ficava abaixo, né? Sim. Aí eu sei que eu peguei uns livros lá, botei um em cima do outro, a gente Colocou a tela na altura do olhar. subiu o negócio e já, assim, não gastamos nada. E ajudou, porque depois ela falou que melhorou, né? Então, eu tô falando, como a ergonomia acaba sendo pouco explorada, né? Às vezes são coisas simples, né? Então, assim, dentro da Sim. tua experiência, o que você pode sugerir pra galera a partir de amanhã? Então, vamos lá. Tem sempre a parte administrativa e operacional. A parte administrativa é desenvolver metodologias para gastar pouco, é o que eu mais faço. Porque as empresas sempre falam assim, Renata, a gente tá com pouca verba para poder resolver isso aqui, não tem problema não, tem madeira, tem cano, vamos fazer. Então, empresa de construção civil, eu acabo pegando restos de madeira junto com a carpintaria, duas medidas, né? Vou lá no setor, verifico a altura do olhar, verifico quantos centímetros eu tenho que fazer uma caixa, eu faço uma caixa, peço para fazer uma caixa com um buraco dentro que possa colocar mais algum objeto. Verifico também a parte de apoio para os pés, eu mando a carpintaria fazer. A parte operacional, maceira para pedreiro. No início, era onde é que ficava a maceira? No chão. Então, dependendo da atividade, da altura da parede, ele tinha que pegar a massa lá no chão, se curvar, para poder pegar a massa para jogar na parede para fazer o seu trabalho. Então, eu desenvolvi com madeira e estrutura metálica um suporte para essa maceira. Então, eu pedi para que a maceira ficasse um pouco abaixo da sua cintura, para que ele não tenha esse movimento de se curvar, né? Pintor com lata de tinta, pintando em cima de andaime uma região lá da parede. A mesma situação, a lata no chão, né? Claro, verificando todos os riscos. Tem a possibilidade de fazer um gancho para colocar a lata que no nível de tinta não muito cheio, né? Para ter essa possibilidade de você molhar o pincel aqui e não ter essa necessidade de você ir lá no chão, molhar o pincel para realizar a pintura. Sim, são situações que a gente consegue resolver e às vezes com descarte de coisas que vão embora, vão ser descartadas. Então, às vezes o ergonomista ele tem que ser um engenheiro que tem que fazer projeto, fazer desenho. Tem situações que eu faço desenho, vou lá na engenharia e falo assim, faz esse carrinho assim, ó. Tem que ter essa roda aqui, tem que ter esse ângulo. Mas para que isso, Renata? Para o colaborador realizar a atividade dele sem realizar esforço. Tem toda a matéria-prima aqui dentro. Tá? Claro que é diferente de uma empresa com uma qualidade melhor, que eles escolhem mesmo realmente comprar. Tudo bonitinho, às vezes até com a logo, né? Sim. A gente, suporte para o mousepad com gel. Aí vem o mousepad com a logo da empresa, com desenho de ginástica laboral. Eu acho fantástico, mas são poucas que fazem isso. Você comentou da maceira, eu lembrei de uma situação que eu vejo bastante, principalmente de carpinteiro, que é corte de madeira com aquela maquita, né? Às vezes eles acabam apoiando no chão, onde estiver, isso, né? não tem bancada. E esses dias eu tava rodando uma obra e eu vi os caras colocaram na rua uma bancada e tal. E assim, é difícil ver, né? Mas, principalmente pra obra de rua, que cada dia o cara tá trabalhando num lugar, né? Quando não é uma obra de prédio, entre aspas, é mais fácil, né? Mas agora a obra de rua é mais complexo você ter esse tipo de coisa, né? Eu tava com um negócio na cabeça pra falar, mas não devia ser importante. Que a gente tava falando da maceira, aí você tava falando, lembrei do negócio que eu ia comentar, lembrei. Da questão da ginástica laboral que você comentou, você falou até da questão que não adianta fazer uma vez por mês, né? Abrir um parênteses também. O Tec Segurança pode puxar uma ginástica laboral? Não pode. Só professoras de educação física ou fisioterapeutas. Eu tô te perguntando isso porque eu já vi gente querendo fazer isso. Não pode nem ter mais multiplicadores, que algumas empresas faziam dessa forma, né?
o próprio fisioterapeuta ou professor de educação física é fixo naquela empresa, mas como ele não consegue estar em todos os muitas lugares. frentes, ele é treinável com alguns exercícios e esse multiplicador é realizável, mas hoje não mais. A empresa que realmente quer ginástica laboral, ele tem que contratar realmente profissionais que são os professores de educação física ou fisioterapeutas. E agora, de advogado do diabo, e se for vídeo de alguém de educação física? Não. Não pode? É porque eu tô falando porque eu já contratei um personal à distância e ele mandava os exercícios no vídeo. Tudo por conta de você não conseguir corrigir, Sim, sim, né? entendi. É porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo certo olhando o vídeo, mas na verdade ela tá fazendo errado. Sim. Tem alguns exercícios que, dependendo da forma, né, pode, né, trazer o efeito ao contrário do seu objetivo. Então, realmente, fazer esse exercício, não, você está fazendo certo, não, você está fazendo errado. Vai no seu limite, não faz tanto esforço. Já que você falou da questão do tipo de exercício, eu quero te fazer uma pergunta que não tava nem aqui no roteiro. Mas aqui a gente gosta de brincar de estilo Faustão. Sabe como é que é o estilo Faustão? Sabe, David? Quem sabe faz ao vivo. Né? Mas na verdade uma opinião sua Sim. sobre a cinta ergonômica. O que você acha? Então, a cinta ergonômica, ela é eficaz para quem pega peso, quase próximo ao chão, e levanta. Beleza, ótimo. Só que não é EPI, não tem CA. Sim. Então, nenhuma empresa ela tem a obrigação de comprar, de fornecer, mas sim de orientar. Aí, nesse caso, dependendo da atividade, eu oriento o colaborador comprar dele. A mesma coisa é a palmilha, né? Porque dependendo do tipo de bota, desenvolve algumas patologias nas regiões dos pés. Então, tem palmilha que ajuda. Mas isso tudo, tem empresa que fornece, tem empresa que não fornece. E fica exatamente ao critério de orientação. Te oriento a comprar uma cinta ergonômica. Entendi. Não, eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei que eu já discuti isso com alguns ergonomistas, né? E a grande maioria fala, Vitor, se a pessoa usar errado, a probabilidade de dar problema é maior do que se ela não usar. Sim. É exatamente para essa atividade. Agora, se a atividade dele for pegar peso, virar, curvar, já fazer outros tipos de movimento, já não é... Porque eu fiz serviço para o mercado há muito tempo e eles queriam comprar as cintas, né? Eu falei, peraí, eu não sou a pessoa indicada para falar se tem ou não tem, né? Eu, particularmente, qualquer coisa de ergonomia, né, eu só indico se tiver na análise. Sim. Né? Vamos comprar uma cinta, vamos botar vamos fazer ginástica laboral. Tá na análise ergonômica, ginástica laboral? Não. Então eu não faço. Então, se não tiver recomendação de alguém que avaliou o risco, de alguém que entende do risco, bicho, eu não vou colocar para fazer sem entender se faz sentido ou não. Sim. E na época, eu acho que eu até conversei com o Marcos, na época também. Isso já daí. E ele também, na época, falou, bicho, eu não indico. Né? Não tenho costume de colocar, não. Então, para quem acha que a cinta resolve os problemas, não resolve. Né? Renata, suas considerações finais para a gente bater o martelo. Obrigada pelo convite. Claro que eu ia aceitar. Você é um colega de trabalho, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, aprendi muito com você e adoro ver seu crescimento, tá? Você é um profissional que não cansa, tá sempre com novidade, sempre estudando, buscando. E o que você tem de melhor é passar esse conhecimento, não ficar só para você. Amém. Parabéns pelo seu trabalho e vamos lá. Obrigado, Quero Renata. assistir mais novidades. Vamos nessa. Te agradeço pela participação. Né? Eu precisava falar de ergonomia aqui, um dos pontos eu não
Foi a primeira pessoa que passou pela minha cabeça. Obrigada. Obrigada pelas indicações. Foi também. você, né? E a gente já se conhece já há alguns anos. E para você que tá com a gente aqui até agora, né? Eu espero que tenha sido bom para você, como foi pra gente, Sim. né? E se você ainda não conhece a comunidade SST 360, eu convido a dar uma olhadinha no link aqui embaixo para você ver que vai ter muito mais coisa pra gente compartilhar experiência, porque eu particularmente, né, acredito que todo mundo tem alguma coisa a ensinar, e todo mundo Sim. tem alguma coisa a aprender. E é muito mais fácil quando você tá junto, né, com uma pessoa, com duas pessoas, com três pessoas, do que você ficar caminhando solitário numa jornada que muitas das vezes você cansa, né? Você falar, né? Às vezes a gente cansa de algumas coisas, Sim. né? Mas estamos aqui, né, para mais um episódio e muito obrigado, tá? E para não perder o costume, né, vamos fazer um agradecimento final para os nossos patrocinadores. Esse é o melhor blog de saúde e segurança, né, do trabalho. Pessoal da Faster, né? Pessoal da Instruterm e o pessoal da Prevenire. Normas de treinamentos normativos está lá com a gente, né? Pessoal da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho, pessoal da RS Data, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Consulta CA, da Biságio Engenharia, do Ciclope, da Unicientífico e da The Safety, e tem mais um, da Kadesh. Então, galera, muito obrigado. Vale a pena conhecer o trabalho dos nossos parceiros aí que estão sempre com a gente, né? E até a próxima. Fui! Tchau.